Você já teve que enterrar um sonho, cancelar um projeto, deixar de lado algo que você queria muito, que era muito importante para você, por perder as esperanças? Então vem com a gente nesse devocional diário, devocional Nem Só de Pão, que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu curtir, deixe seu comentário e nos ajude aí a continuar levando a palavra do Senhor Jesus a todas as pessoas. O texto que nós vamos trabalhar hoje está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Lucas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Diz assim: E chegou-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. A passagem que acabamos de ler, ela conta a história da viúva de Naim. Quando ela já era viúva, perde seu filho e agora ela se vê sozinha. Mas o texto vai dizer que no capítulo anterior, Jesus estava em uma outra cidade. Jesus estava em Cafarnaum. E lá ele cura o servo de um centurião que estava doente. E aí Jesus decide então seguir para Naim. E Naim era uma cidade muito pequena. Naim era uma cidade isolada, como se fosse uma aldeia, muito pequenininha. Tanto que a única menção a Naim que tem na Bíblia é na história da viúva de Naim. Ou seja, Jesus ele foi até a cidade de Naim especificamente para curar o filho da viúva. O propósito que Deus tinha naquele lugar era trazer vida de novo ao filho dela. E aí Jesus vem caminhando e a Bíblia vai dizer que Jesus vem com uma grande multidão. Uma grande multidão seguia Jesus. E também uma outra multidão saía com a viúva para enterrar seu filho. Naquela época era tradição que os defuntos, os corpos, não poderiam ser enterrados na cidade. Não poderiam ser enterrados em Naim, por exemplo. Por isso que eles saem e eles estão indo agora para um local enterrar. A vida daquela viúva já não era fácil, porque a mulher ela era muito dependente do marido, da fonte de renda do marido, do sustento que o marido dela trazia. Agora ela se via viúva. Seu único apoio era seu filho. Porém, agora ela perdeu seu filho. Ela já não tem mais o seu filho. E aí, naquele momento, aquela viúva ela está indo levar seu filho para ser enterrado. Ela está ali desistindo de... Ela está ali simplesmente se entregando. Está entregando o seu bem precioso que ela tinha naquele momento. Imagina quantos pensamentos aquela viúva tinha, quantas coisas passavam pela cabeça dela. Porque ela já tinha muitas dificuldades e agora ela teria muito mais sem o seu filho. Talvez ela tenha até outros parentes, mas diretamente ligado a ela não teria mais ninguém. Dali em diante a sua vida seria só ela. Talvez ela ali naquele momento ela esteja abrindo mão de muitos projetos que ela tinha, de muitos sonhos. Mas o que aquela viúva não sabia é que o mesmo caminho que ela estava trilhando para enterrar o seu filho, Jesus também estava fazendo o caminho. Jesus também estava passando por aquele caminho. E a partir do momento que ela encontra Jesus, que Jesus cruza o caminho daquela mulher, o que era luto transforma-se em alegria. Porque o texto que nós lemos diz que Jesus tocou o esquife. Jesus tocou o jovem que estava morto. E disse para ele: levanta-te. Um pouco antes, no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão pela viúva. E é até engraçado nós pensarmos que Jesus não conhecia aquela viúva. Jesus não sabia quem ela era, Jesus não sabia o seu nome.
No próprio texto não é mencionado o nome da viúva de Naim, não é mencionado o filho dela. A cidade é pequena. Talvez aos nossos olhos não tenha nada de interessante em Naim. Porém, Jesus tinha um projeto. E um projeto que ficou marcado em toda a história. No ministério de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim é a primeira ressurreição que Jesus faz. Como nós dissemos no começo, Jesus vinha de Cafarnaum, de dar a cura a um servo de um grande homem. Jesus tinha curado aquele homem. Agora a ressurreição, o povo ainda não tinha visto Jesus fazer. E esse menino é o primeiro jovem a ser ressuscitado por Jesus. Depois Jesus ressuscitaria ainda a filha de Jairo e também ressuscitaria o próprio Lázaro. Porém, essa é a primeira ressurreição de Jesus. Aplicando as nossas vidas, as nossas situações, talvez você se sinta até sem importância. Talvez você não entenda o que tem acontecido hoje na sua vida. Porém, assim como aquela viúva de Naim encontrou com Jesus no caminho, hoje Jesus se encontra contigo. Hoje é dia de rever, de voltar a sonhar, de voltar a fazer planos. Hoje é dia de se lembrar de tudo que você tem deixado para trás. Talvez você estava já indo enterrar os seus sonhos, indo enterrar os seus projetos, deixar tudo de lado e abandonar. Porque de uma hora para outra sua vida mudou, seus projetos mudaram, seu foco agora está em outra direção. Mas no mesmo caminho de morte que você andava seguindo, hoje vem Jesus. Hoje Jesus vem por esse mesmo caminho e te diz: levanta-te. Para Jesus era tão simples, né? Olhar para aquele jovem e dizer: levanta. Como se ele estivesse o tempo todo ali só apenas dormindo. Jesus simplesmente diz para ele: levanta. Antes disso, Jesus olha para a viúva e diz: não chores. E talvez para quem estava ali fosse um absurdo alguém falar para ela não chorar. Ela já não tinha seu marido, agora estava perdendo seu filho. Como assim não chores? Da mesma forma que Jesus fala para nós, para todos nós nessa manhã, no momento que você está assistindo esse vídeo, Jesus diz: não chores. O que hoje você vê como uma perca, o que hoje você vê como um luto, um motivo para tristeza, Deus converte em alegria. Talvez quando as situações, as coisas começam a piorar, muitas vezes a gente tende a se desesperar. Mas eu creio que é apenas o começo do agir de Deus. É o ponto de virada, o momento em que Deus começa a transformar as coisas. No primeiro momento as coisas ficam mais difíceis, mas depois nós contemplamos o grande agir de Deus em nossas vidas. Então a mensagem que eu trago hoje, da parte de Deus para a sua vida, e se você tiver fé, creia e receba, que hoje Deus ressuscita os seus sonhos. Hoje Deus ressuscita os projetos que você mesmo já tem esquecido. Hoje Deus te chama de volta, a voltar ao processo, voltar ao propósito original. Se você permitir, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Estamos diante de Ti, Pai amado, prostrados e reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Reconhecendo que o Senhor é Deus poderoso para ressuscitar os nossos sonhos. Senhor, nessa manhã, no momento em que essa pessoa assiste esse vídeo, Pai, talvez ele esteja desesperado, talvez ele esteja preocupado, mas eu creio que o Senhor não colocou nesse vídeo em vão. Eu creio, Senhor, que essa pessoa não entrou, Pai amado, nesse devocional sem propósito algum, Pai. Eu creio que o Senhor tem direcionado essa pessoa. Pai, eu te peço, vai de encontro agora com a necessidade dele, Pai.
Pai, ressuscita, Senhor, os sonhos, ressuscita os projetos. Senhor, nós cremos que nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, no momento em que assistimos esse vídeo, que o Senhor vem de encontro ao nosso caminho. E que em breve o Senhor dirá aos nossos sonhos, levanta-te. Que nós possamos voltar, Senhor, aos nossos propósitos originais, que nós possamos voltar à essência de Te adorar e Te buscar, Senhor, sempre em verdade. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os seus planos, os seus projetos. Antes da gente encerrar, eu peço de coração que você se inscreva em nosso canal, que você curta esse vídeo. Nós estamos começando esse projeto, começando esse trabalho, mas o nosso desejo é estar sempre aqui, compartilhando da Palavra de Deus, compartilhando desse devocional, que esse devocional possa te aproximar mais da presença do Senhor. Amém? Deus abençoe seu dia e até amanhã.